Um milionário chinês arrogante e frio, perdido em São Paulo, pede água em mandarim para testar uma simples vendedora de sucos. Para sua surpresa, ela responde fluentemente no mesmo idioma. Como uma humilde barraqueira brasileira, domina perfeitamente o idioma dele. E como esse encontro casual mudará para sempre a vida dos dois. Uma história de amor improvável, que atravessa continentes, culturas e classes sociais. E você, de onde está assistindo esse vídeo? Já viveu alguma coincidência que mudou completamente sua vida? Comenta aqui embaixo. Se gostou dessa prévia, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo dessa história emocionante. O ar quente e úmido de São Paulo abraçava a cidade como um cobertor pesado. Zhang Wei ajustou seu terno italiano impecável, sentindo o tecido fino grudar levemente em sua pele. Aos 45 anos, o bilionário chinês havia construído um império que se estendia por 3 continentes, mas nenhuma de suas posses conseguia amenizar o vazio que carregava no peito. Senhor Wei, chegamos em 10 minutos, informou seu motorista pelo interfone da limusine. Zhang apenas assentiu, mesmo sabendo que não seria visto. Seus olhos escuros acompanhavam a paisagem urbana através do vidro escuro. As negociações para a aquisição da maior mina de nióbio do Brasil seriam encerradas hoje, adicionando mais alguns bilhões à sua fortuna pessoal, números que já não provocavam nenhuma emoção nele. Pare o carro, ordenou subitamente em mandarim. Vou caminhar um pouco. O motorista hesitou. Senhor, não é recomendável. Esta área não é segura para... Pare o carro, repetiu Zhang. Desta vez com um tom que não permitia contestação. Quando seus sapatos italianos tocaram o asfalto quente, Zhang sentiu uma estranha liberdade. Estava em um país estrangeiro, sem seguranças, anônimo entre a multidão. Ninguém ali sabia que ele era Zhang Wei, o lobo solitário de Xangai, conhecido por adquirir empresas falidas e transformá-las em máquinas de lucro, frequentemente demitindo milhares no processo. O calor logo fez seu efeito e a sede apertou sua garganta. Olhou ao redor e avistou uma modesta barraca de sucos colorida com uma placa escrita à mão. Sucos da Maria, sabor que transforma o dia. Atrás do balcão improvisado, uma mulher de cerca de 40 anos sorria para os clientes enquanto cortava frutas com habilidade impressionante. Zhang se aproximou com a arrogância típica de quem está acostumado a ser servido. Por um impulso inexplicável, decidiu falar em mandarim, talvez para sentir um breve momento de conexão com suas raízes. Gei Wei Beshui, disse pedindo um copo d'água, com a certeza de que seria recebido com um olhar de confusão. A mulher levantou os olhos das frutas que cortava e, sem hesitar, respondeu no mais perfeito mandarim, Dangran, Nin Xiang Yao Bing Shui Hai Shi Chang Wende. Claro, você prefere água gelada ou natural? O mundo de Zhang parou. Seu rosto, normalmente impassível, não conseguiu esconder o choque. Como era possível que uma simples vendedora de sucos em São Paulo falasse mandarim com a fluência de um nativo de Pequim? Gelada, respondeu automaticamente, ainda perplexo. A mulher sorriu, revelando pequenas rugas nos cantos dos olhos que falavam de uma vida nem sempre fácil. Novo na cidade? Seu sotaque é de Xangai, se não me engano. Zhang sentiu algo estranho, uma curiosidade que não experimentava há anos. Como uma vendedora de sucos brasileira fala mandarim tão perfeitamente? Ela entregou o copo d'água gelada, seus dedos levemente calejados roçando nos dele por um breve momento. Meu nome é Maria Shen, e a sua história deve ser mais interessante que a minha, respondeu com um sorriso enigmático, já se virando para atender outro cliente. Zhang Wei ficou parado, o copo na mão, enquanto seu celular vibrava incessantemente no bolso. A reunião que definiria milhões estava prestes a começar, mas pela primeira vez em anos, Zhang Wei hesitou. Havia algo nos olhos daquela mulher, algo que fazia tempo que não via, uma autenticidade que o mundo dos negócios havia eliminado de sua vida. Estamos preocupados. Sr. Wei, você desapareceu sem explicação, disse Richard Mendes, o representante brasileiro da mineradora, ajustando nervosamente sua gravata, enquanto Zhang entrava na sala de reuniões com 2 horas de atraso. O bilionário ignorou o comentário, sentando-se à cabeceira da mesa, como se nada tivesse acontecido. Os termos ainda são os mesmos?
Os executivos trocaram olhares confusos. O Zhang Wei que conheciam era metódico, pontual, quase robótico em sua precisão. Este homem que entrou na sala parecia distraído, quase humano. Sim, senhor. Todos os documentos estão prontos para assinatura, respondeu o advogado, deslizando uma pasta de couro pela mesa. Zhang abriu a pasta, mas sua mente vagava para a barraca de sucos colorida, para os olhos perspicazes de Maria Chen. Como ela havia aprendido mandarim com tamanha perfeição? Porque trabalhava em uma simples barraca de sucos. Sr. Wei, a voz do advogado o trouxe de volta à realidade. Vamos adiar a assinatura para amanhã, decidiu subitamente. Quero revisar alguns detalhes. O silêncio que se seguiu foi denso. Ninguém ousou questionar, mas todos se perguntavam o mesmo. O que havia acontecido com o lobo solitário de Xangai? Ao sair do prédio, Zhang ordenou ao motorista: leve-me de volta àquele lugar. Qual lugar, senhor? A barraca de sucos, respondeu, irritado com a pergunta óbvia. Depois percebeu que ninguém além dele sabia para onde havia ido durante aquelas 2 horas. Próximo ao hotel, siga para o sul por 6 quadras. Quando chegaram, a barraca estava fechada. Um pequeno cartaz indicava: voltamos às 7 horas. Zhang sentiu uma pontada de decepção que não experimentava desde os tempos de juventude. Voltaremos amanhã, disse ao motorista. Naquela noite, deitado na suíte presidencial do hotel, Zhang Wei fez algo que não fazia há anos. Pesquisou sobre alguém que não estava relacionado aos negócios. Maria Chen São Paulo no buscador não trouxe resultados relevantes, como se ela fosse um fantasma, existindo apenas naquela pequena barraca. Ele olhou pela janela para a cidade iluminada. São Paulo era um monstro de concreto, tão diferente de Xangai e ao mesmo tempo tão familiar em seu caos ordenado. Zhang não conseguia entender por que uma simples vendedora de sucos ocupava seus pensamentos. Pegou seu celular e digitou uma mensagem para seu assistente. Descubra tudo sobre uma mulher chamada Maria Chen, proprietária de uma barraca de sucos na região central de São Paulo. A resposta veio quase imediatamente. Algum motivo específico para esta investigação, Sr. Wei? Zhang hesitou antes de responder. Potencial negócio. Ele sabia que era uma mentira, mas não conseguia admitir nem para si mesmo que, pela primeira vez em anos, estava genuinamente curioso sobre alguém. Na manhã seguinte, acordou antes do alarme, um evento raro. Vestiu-se com roupas mais simples do que seu habitual, calças sociais e uma camisa de botão sem gravata. Seu assistente ergueu as sobrancelhas ao vê-lo, mas sabia melhor do que comentar. A informação que pediu, senhor, disse, entregando uma pasta fina. Não há muito. Zhang abriu a pasta e foi recebido por uma única página com informações básicas. Maria Chen, 38 anos, brasileira filha de imigrantes chineses. Graduada em letras com especialização em línguas orientais pela USP. Ex-professora universitária. Nenhuma conexão aparente com o mundo empresarial. Ex-professora universitária, vendendo sucos na rua. A história não fazia sentido, e isso apenas aumentou sua curiosidade. Às 6h55, a limusine de Zhang estacionou a uma distância discreta da barraca. Ele dispensou o motorista e observou enquanto Maria chegava carregando caixas de frutas, montando sua barraca com movimentos precisos de quem fazia aquilo há muito tempo. Havia uma graciosidade natural em seus gestos, uma dignidade que parecia deslocada naquele cenário simples. Quando finalmente se aproximou, ela sorriu como se o esperasse. Achei que talvez você voltasse, disse Maria em mandarim. Deixei um abacaxi especialmente maduro para o seu suco hoje. Zhang não conseguiu conter um leve sorriso, o primeiro genuíno em meses. Como sabia que eu voltaria? Maria começou a cortar o abacaxi com movimentos habilidosos. Seus olhos, respondeu simplesmente. Tinham perguntas? Não deveria estar em uma reunião importante, Sr. Zhang Wei? Perguntou Maria, sem levantar os olhos das frutas que cortava. Zhang sentiu o sangue gelar em suas veias. Como sabe meu nome completo? Maria sorriu entregando-lhe um copo de suco de abacaxi. Seu rosto apareceu na capa da revista Exame semana passada. O bilionário chinês que veio transformar a mineração brasileira. Difícil não reconhecer. E ainda assim me tratou como um cliente qualquer, observou Zhang provando o suco. Era extraordinariamente doce, com um toque de hortelã que realçava o sabor natural da fruta.
Para mim você é apenas mais um homem com sede, respondeu ela, com uma sinceridade desarmante. O dinheiro só determina o que você pode comprar, não quem você é. Suas palavras atingiram Zhang como um golpe físico. Há quanto tempo não era tratado como uma pessoa comum? Desde que sua fortuna ultrapassara o primeiro bilhão, as pessoas ao seu redor se dividiam em duas categorias. Aquelas que queriam algo dele e aquelas que tinham medo dele. Por que uma professora universitária vende sucos na rua? Perguntou diretamente, revelando que também havia pesquisado sobre ela. O rosto de Maria endureceu por um instante. Vejo que também fez sua lição de casa. Ela suspirou olhando brevemente para o céu azul. A vida nem sempre segue o caminho que planejamos, Sr. Wei. Às vezes, um abacaxi na mão vale mais que uma teoria linguística na gaveta. Um cliente se aproximou, interrompendo a conversa. Zhang observou Maria mudar instantaneamente para um português fluente e animado, recomendando combinações de frutas com a mesma paixão que usaria para discutir literatura clássica chinesa. Quando o cliente se afastou, Zhang continuou. Você fala 5 idiomas. Foi professora universitária. Mas agora vende sucos. Há uma história aí. Maria o encarou com uma intensidade que poucos ousariam dirigir a alguém com seu poder. E você construiu um império financeiro, mas tem olhos vazios. Também há uma história aí, não? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Zhang nunca permitia que ninguém falasse com ele dessa forma. Mas ao invés de raiva, sentiu um estranho respeito pela coragem dela. Touché, respondeu finalmente, com um leve inclinar de cabeça. Sua reunião? Lembrou Maria, apontando para o relógio. Zhang olhou para o horário e percebeu que já estava 15 minutos atrasado. Em qualquer outra circunstância, isso seria impensável. Eles podem esperar, disse, surpreendendo a si mesmo. Prefiro ouvir sobre como uma professora de linguística aprendeu a fazer o melhor suco de abacaxi de São Paulo. Maria sorriu, genuinamente surpresa. Uma longa história para um homem ocupado. Tenho tempo, respondeu Zhang, percebendo que pela primeira vez em anos, realmente queria ter. O movimento na barraca de Maria aumentou, e Zhang se viu em uma situação inédita, esperando pacientemente sua vez de falar com alguém. Observou a forma como ela interagia com os clientes, sempre presente, atenta, tratando cada pessoa como se fosse a única no mundo naquele momento. Era uma qualidade que ele mesmo possuíra no início de sua carreira, antes que o sucesso o transformasse em alguém que delegava o contato humano a assistentes e secretárias. Quando finalmente o fluxo diminuiu, Maria se aproximou, secando as mãos em um pequeno avental. Ainda aqui? Perguntou com genuína surpresa. Disse que tinha tempo, respondeu Zhang, tentando não pensar nas dezenas de mensagens não respondidas em seu celular. Maria olhou ao redor e depois para o relógio. Vou fazer uma pausa para o almoço. Há um banco no parque ali. Apontou para um pequeno espaço verde a poucos metros dali. Se quiser continuar nossa conversa. Zhang assentiu, seguindo-a até o banco de madeira sombreado por uma árvore frondosa. Maria tirou do bolso um pão simples e o dividiu, oferecendo metade a ele. Provavelmente não está acostumado com almoços tão humildes, disse ela com um sorriso. Zhang aceitou o pão, percebendo que não se lembrava da última vez que compartilhara comida com alguém sem a formalidade de um jantar de negócios. Por que deixou a universidade? Perguntou ele, mordendo o pão simples que, de alguma forma, parecia mais saboroso do que muitas refeições em restaurantes estrelados. Maria respirou fundo, seu olhar vagando para o horizonte da cidade. Meu ex-marido, começou sua voz mudando sutilmente. Ele era um homem de grandes sonhos e decisões ruins. Contraiu dívidas enormes. Emprestou dinheiro das pessoas erradas. Quando as coisas ficaram insustentáveis, simplesmente desapareceu. Zhang observou como suas mãos apertavam levemente o pedaço de pão enquanto falava. Deixou para trás apenas as dívidas e nossa filha, Lívia. Ela tem uma condição cardíaca congênita que exige tratamento contínuo. Os credores levaram tudo, a casa, as economias, até meus livros. Ela sorriu tristemente. A universidade foi compreensiva no início, mas quando comecei a faltar às aulas para cuidar de Lívia durante as crises, a tolerância acabou. E ninguém ajudou? Perguntou Zhang,
sentindo uma raiva inesperada por pessoas que não conhecia. Família, poucos parentes no Brasil, todos com seus próprios problemas. Amigos, muitos se afastaram quando os problemas começaram. É surpreendente como a adversidade filtra relacionamentos. Ela olhou diretamente nos olhos dele, mas descobriu uma força que não sabia que tinha. Comecei vendendo doces caseiros na universidade, depois lanchinhos, até que percebi que os sucos eram o que mais vendia. Investiguei, aprendi, experimentei combinações. Hoje, 3 anos depois, consigo pagar as contas e o tratamento de Lívia. Zhang ficou em silêncio, absorvendo a história. Ele, que julgava pessoas diariamente por seu valor de mercado, encontrava-se admirando uma mulher que havia perdido tudo, exceto a dignidade. E a sua história? Perguntou Maria. Como um homem se torna o lobo solitário de Xangai? Foi a vez de Zhang se surpreender. Também leu isso? Professor universitário lê muito, respondeu com um sorriso. Mesmo quando vira vendedor de sucos. Zhang raramente falava sobre si mesmo, mas naquele momento sentiu um desejo inexplicável de compartilhar. Comecei do nada. Família pobre. Educação conquistada com bolsas de estudo. Construí meu primeiro negócio aos 22 anos. Vendi por 10 vezes o valor aos 25. Aos 30, tinha meu primeiro bilhão. E em algum momento no caminho, perdeu algo importante, completou Maria. Não como uma acusação, mas como uma observação perspicaz. Zhang sentiu o estômago apertar. Como aquela mulher, que o conhecera há menos de 24 horas, podia ver o que seus associados de anos não percebiam. Mei Lin, disse ele finalmente. Minha noiva, ou ex-noiva, Ele hesitou, percebendo que não falava sobre isso há anos. Ela estava comigo antes do sucesso. Quando finalmente chegamos lá, descobri que ela havia estado desviando fundos da empresa para o irmão, que usava informações privilegiadas para manipular ações. Perdi quase metade da minha fortuna na época, e com ela a capacidade de confiar, concluiu Maria suavemente. O celular de Zhang vibrou novamente. Desta vez ele olhou para a tela. Sua reunião, lembrou Maria. Sim, concordou Zhang levantando-se, mas em vez de se despedir, ouviu-se perguntar: Posso voltar amanhã? Maria sorriu, um sorriso que chegava aos olhos e parecia iluminar todo o parque. A barraca abre às 7h. O suco de abacaxi estará esperando. Enquanto caminhava de volta à limusine que o esperava à distância, Zhang sentiu algo estranho no peito. Uma leveza que não experimentava havia muito tempo. Os dias se transformaram em uma semana e uma estranha rotina se estabeleceu. Todas as manhãs, Zhang acordava mais cedo do que o necessário, dispensava o café da manhã gourmet do hotel e caminhava até a barraca de Maria, cada dia reduzindo a distância em que a limusine o deixava, como se gradualmente abandonasse o escudo que sua riqueza representava. Ni hao. Foi? Cumprimentou Maria em mandarim na 5ª visita, usando seu primeiro nome pela primeira vez. O som de seu nome pronunciado com tal familiaridade provocou uma sensação calorosa que Zhang não conseguia explicar. Seria mais apropriado me chamar de Zhang, corrigiu ele automaticamente, seguindo a tradição chinesa de usar o sobrenome. Maria sorriu enquanto preparava seu agora tradicional suco de abacaxi com hortelã. Talvez em um escritório corporativo em Xangai. Mas aqui, entre um abacaxi e uma hortelã, você é apenas whey para mim. Ela pausou, oferecendo-lhe uma saída. A menos que isso o incomode. Zhang refletiu por um momento. Quando foi a última vez que alguém o chamara pelo primeiro nome, sem uma agenda oculta? Não, respondeu finalmente. Não me incomoda. Naquele dia, Maria falou sobre Confúcio enquanto cortava manga para outro cliente. Recitou Li Bai enquanto espremeu laranjas. E explicou a diferença entre os dialetos do norte e do sul da China enquanto limpava o balcão. Zhang se viu fascinado não apenas por seu conhecimento, mas pela forma como ela integrava a sabedoria elevada à simplicidade do cotidiano. Como consegue? Perguntou ele durante uma pausa. Como consigo o quê? Manter essa alegria depois de tudo que passou. Maria parou o que estava fazendo e o encarou com seriedade. Acredita na filosofia do Tao Wei. Estudei quando jovem, como todos na China. Mas os negócios não deixam muito espaço para a filosofia. O Tao ensina que a água é o elemento mais poderoso do mundo não porque domina, mas porque se adapta.
Contorna obstáculos em vez de confrontá-los. Quando perdi tudo, percebi que podia ser rígida como rocha e quebrar, ou fluida como água e encontrar novos caminhos. Ela sorriu, voltando a cortar frutas. Escolhi ser água. Zhang sentiu algo despertar dentro dele. Por anos, havia construído sua reputação como o lobo solitário, implacável nos negócios, vendo obstáculos como inimigos a serem destruídos. Seria possível que houvesse outra forma de viver? Sua filha, começou ele hesitante. Como ela está? O rosto de Maria se iluminou. Lívia está melhor. O novo tratamento está funcionando, mas... Seu sorriso vacilou levemente. É caro. Às vezes me pergunto quanto tempo mais conseguiremos mantê-lo. Zhang assentiu, absorvendo a informação enquanto uma ideia começava a se formar em sua mente. Preciso ir, disse, olhando para o relógio. A assinatura final do contrato é hoje. O grande negócio de mineração, comentou Maria. Vi no jornal que pode chegar a bilhões. Sim. Por algum motivo, Zhang sentiu-se desconfortável falando sobre dinheiro com ela. Amanhã não poderei vir. A cerimônia de assinatura será seguida de uma recepção. Entendo, respondeu Maria sem demonstrar desapontamento. Os sucos estarão aqui quando puder voltar. Ao se afastar, Zhang sentiu um impulso inexplicável. Virou-se e perguntou: onde fica o hospital em que sua filha faz tratamento? Maria pareceu confusa com a pergunta repentina. Hospital São Luís, na Zona Sul. Por quê? Apenas curiosidade, respondeu Zhang, já se dirigindo à limusine que o esperava. Durante a reunião, enquanto executivos e advogados discutiam cláusulas e valores, Zhang permaneceu incomumente silencioso. Seu assistente notou e se aproximou discretamente. Algum problema, senhor? Parece distante. Entre em contato com o Hospital São Luís. Instruiu Zhang em voz baixa. Quero informações sobre uma paciente chamada Lívia Chen. Posse. O perguntar o motivo desse interesse, senhor? Zhang lançou-lhe um olhar que encerrou qualquer questionamento. Também quero que transfira R$100.000 para a conta do hospital, especificamente para cobrir os tratamentos dela. Anonimamente. O assistente assentiu, acostumado a executar ordens sem questionar, embora esta fosse particularmente incomum. Naquela noite, enquanto os documentos eram finalmente assinados e taças de champanhe eram erguidas para celebrar o negócio bilionário, Zhang se viu pensando em uma simples barraca de sucos e na mulher que citava poesia antiga enquanto cortava frutas. 3 dias se passaram sem que Zhang visitasse a barraca. As negociações haviam se estendido, exigindo sua presença em reuniões consecutivas, que duravam do amanhecer até o anoitecer. Mas sua mente frequentemente vagava para conversas sobre filosofia chinesa e sucos de frutas tropicais. Quando finalmente conseguiu se libertar dos compromissos, Zhang dispensou o motorista e caminhou até a barraca, sentindo uma ansiedade juvenil que não experimentava há décadas. Ao dobrar a esquina, parou abruptamente. A barraca não estava lá. No lugar onde deveria estar, havia apenas um espaço vazio na calçada. Sentiu um aperto no peito, que o surpreendeu com sua intensidade. Procurando pelos sucos da Maria, perguntou um vendedor de uma banca de jornais próxima. Sim, respondeu Zhang tentando manter a compostura. Sabe onde ela está? Faz 2 dias que não aparece. Estranho, ela nunca falta. Dizem que a filha dela piorou, está internada. Zhang sentiu o sangue gelar. Sem agradecer, virou-se e praticamente correu de volta à limusine. Hospital São Luís imediatamente, ordenou ao motorista assim que entrou no veículo. Durante o trajeto, tentou racionalizar sua reação. Por que estava tão preocupado com uma mulher que mal conhecia? O que Maria Chen significava para ele após apenas alguns dias de conversas casuais? Não conseguia responder, mas sabia que precisava verificar se ela estava bem. No hospital, enfrentou um obstáculo que raramente encontrava. Sua influência não funcionou imediatamente. A recepcionista se recusou a fornecer informações sobre pacientes sem autorização. Sou um amigo da família, tentou Zhang, as palavras soando estranhas em sua boca. Quando foi a última vez que se descrevera como amigo de alguém? Sinto muito, senhor, mas sem autorização não posso... Wei? A voz familiar interrompeu a conversa. Zhang se virou e viu Maria saindo do elevador, olheiras profundas marcando seu rosto normalmente radiante. Maria, respondeu ele,
sentindo um alívio desproporcional. Quero ouvir sobre sua filha. Maria o observou com curiosidade. Como soube que estávamos aqui? Zhang hesitou, percebendo que não tinha uma explicação razoável. Fui até a barraca, não estava lá. Alguém mencionou o hospital. Ela assentiu lentamente, ainda parecendo confusa. Lívia teve uma crise anteontem. Achei que perderia minha filha. Sua voz falhou. Sem pensar, Zhang deu um passo à frente e colocou a mão no ombro dela. Um gesto de conforto que não oferecia a ninguém havia anos. Ela está melhor agora? Sim, estabilizou milagrosamente. Os médicos estão surpresos com a rapidez da recuperação. Maria franziu o senho, como se algo a incomodasse. O mais estranho é que quando fui acertar os custos da internação, disseram que já estava tudo pago. Uma doação anônima que cobriu não apenas esta crise, mas o tratamento pelos próximos meses. Seus olhos se estreitaram, estudando a expressão de Zhang. Você não saberia nada sobre isso, saberia? Zhang manteve o rosto impassível, anos de negociações o tendo treinado para não revelar suas emoções. Por que eu saberia? Maria continuou a estudá-lo, e por um momento Zhang teve certeza de que ela via através de sua fachada. Mas então ela apenas suspirou. Preciso voltar para o quarto. Lívia está dormindo, mas não quero que ela acorde sozinha. Posso visitá-la? Perguntou Zhang, surpreendendo a si mesmo. Maria hesitou brevemente. Claro, ela gostaria disso. Sempre pergunta sobre o homem chinês do suco de abacaxi quando conto minhas histórias do dia. No quarto do hospital, Zhang sentiu-se deslocado. Hospitais lhe lembravam vulnerabilidade, algo que trabalhara a vida toda para evitar. Mas ao ver a menina adormecida na cama, conectada a monitores e aparelhos, sentiu um impulso protetor que não sabia que possuía. Lívia era pequena para seus 10 anos, com cabelos negros emoldurando um rosto delicado que lembrava o da mãe. Mesmo em sono induzido, havia uma força visível nela, uma resistência que Zhang reconheceu imediatamente. Ela se parece com você, comentou em voz baixa. Tem minha aparência, mas a personalidade do pai. Teimosa como uma mula. Maria sorriu com carinho. É o que a mantém viva, essa teimosia. Zhang observou como Maria ajeitava cuidadosamente o cobertor ao redor da filha, um gesto tão cheio de amor que quase doía testemunhar. Por que está aqui, Wei? Perguntou Maria de repente, sem olhar para ele. Um bilionário ocupado visitando uma criança que mal conhece em um hospital público. Não faz sentido. Zhang abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta lógica. Afinal, por que estava ali? O que estava procurando naquela família simples que não conseguia encontrar em seu mundo de riqueza e poder? Harry começou, mas foi interrompido pelo som suave da menina se mexendo na cama. Lívia abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz. Mãe? Chamou com voz fraca. Estou aqui, querida, respondeu Maria, segurando sua mão. Lívia olhou além da mãe e viu Zhang parado awkwardly à porta. Seus olhos se arregalaram levemente. É ele, o homem do suco de abacaxi? Maria sorriu. Sim, este é o Sr. Wei. Ele veio te visitar. Zhang deu um passo hesitante à frente, sem saber exatamente como agir com uma criança. Em seu mundo, crianças eram raramente vistas e quase nunca ouvidas. Olá, Lívia, disse formalmente. A menina o estudou com curiosidade. Minha mãe disse que você é muito importante na China. Suponho que sim, respondeu Zhang, sentindo-se estranhamente exposto sob o olhar direto da criança. Se é tão importante, por que parece tão triste? Perguntou Lívia com a brutal honestidade que apenas crianças possuem. A pergunta atingiu Zhang como um soco no estômago. Maria interveio rapidamente. Lívia, não seja indiscreta. Mas Zhang ergueu a mão, sinalizando que estava tudo bem. É uma boa pergunta, admitiu, olhando diretamente para a menina. Talvez porque ser importante nem sempre significa ser feliz. Lívia considerou a resposta com seriedade surpreendente para sua idade. Minha mãe não é importante, mas é a pessoa mais feliz que conheço. Zhang sentiu algo se quebrar dentro dele. Uma verdade simples, dita por uma criança, que abalou os alicerces de tudo que acreditava ter construído. Zhang cancelou 3 reuniões nos dias seguintes para passar mais tempo no hospital. Para choque de seu assistente, instruiu que todos os compromissos não essenciais fossem reorganizados indefinidamente. O negócio da mineradora, começou o assistente preocupado. Já está fechado. O restante pode esperar.
respondeu Zhang com uma finalidade que não permitia discussão. No hospital, Zhang observava fascinado a interação entre mãe e filha. Maria lia histórias em mandarim para Lívia. Desenhos animados brasileiros tocavam baixinho na pequena TV do quarto, criando uma fusão cultural que refletia perfeitamente a identidade híbrida da família. "Por que continua voltando, Sr. Wei?" perguntou Lívia diretamente no terceiro dia, enquanto jogavam um simples jogo de cartas que ele havia trazido. "Tem coisas mais importantes para fazer." Zhang refletiu sobre a pergunta. Ele mesmo vinha se perguntando o mesmo. "Talvez eu esteja aprendendo algo aqui que não posso aprender em minhas reuniões", respondeu finalmente. "O quê?" insistiu a menina, não aceitando respostas vagas. Zhang olhou para Maria, que observava a cena com interesse. "Ainda estou descobrindo", admitiu. Naquela tarde, enquanto Lívia dormia, Zhang e Maria caminharam até a pequena cafeteria do hospital. Ela parecia cansada, mas ainda mantinha aquela dignidade que o impressionara desde o primeiro dia. "Por que realmente está aqui, Wei?" perguntou Maria, ecoando a pergunta da filha. "Não é caridade. Você não é esse tipo de homem. Não é culpa. Você não nos deve nada. Então, Sefia, é o que é?" Zhang olhou para seu café, evitando o olhar penetrante dela. "Quando tinha 9 anos, fiquei doente. Pneumonia grave. Meus pais eram pobres, não podiam pagar um bom hospital." Ele raramente falava sobre sua infância, mas as palavras saíam naturalmente agora. "Minha mãe vendia dumplings na rua para juntar dinheiro para os remédios. Trabalhava 16 horas por dia. Dormia ao meu lado no hospital em uma cadeira desconfortável." Maria ouviu em silêncio, sem interromper. "Prometi a mim mesmo que, quando crescesse, construiria um império tão grande que ninguém na minha família jamais precisaria se preocupar com dinheiro novamente." Zhang ergueu os olhos. "Construí o império, mas no processo, perdi a família. Meus pais morreram antes de poderem desfrutar do meu sucesso. Não tenho irmãos, não tenho filhos. Todo esse dinheiro... Pra quê? E nós lembramos você do que poderia ter sido", concluiu Maria suavemente. Zhang assentiu lentamente. "Você e Lívia têm algo que não consigo comprar com todos os meus bilhões. Uma conexão real, amor incondicional." O silêncio que seguiu foi confortável, como se uma verdade importante tivesse sido finalmente reconhecida. "Ela recebe alta amanhã", disse Maria finalmente. "Voltarei à barraca de sucos na segunda-feira." "E o tratamento contínuo?" Maria sorriu misteriosamente. "Parece que temos um anjo da guarda. Os médicos dizem que o tratamento está garantido pelos próximos 6 meses, graças à tal doação anônima." Zhang manteve o rosto neutro, mas sentiu uma satisfação que nenhum negócio bilionário havia proporcionado. "Já não tenho mais desculpas para tomar seu suco de abacaxi todos os dias", comentou ele, tentando aliviar o clima. "Talvez não precise de desculpas", respondeu Maria, seus olhos encontrando os dele por um momento longo demais para ser casual. Zhang sentiu seu coração acelerar de uma forma que não acontecia havia anos. A sensação era ao mesmo tempo familiar e completamente nova. "Maria, começou, mas foi interrompido pelo som do celular dela. Ela atendeu rapidamente, seu rosto mudando de expressão enquanto escutava. "Sim, estou no hospital." Não tenho como pagar agora. Já expliquei a situação." Sua voz ficava cada vez mais tensa. "Por favor, só preciso de mais tempo." Quando desligou, parecia abalada. "Problemas?" perguntou Zhang. "Os mesmos de sempre. Dívidas do meu ex-marido que continuam me perseguindo." Ela forçou um sorriso. Nada que não tenha enfrentado antes. Zhang sentiu uma raiva crescente. "Deixe-me ajudá-la. Posso resolver isso com uma ligação." "Não", respondeu Maria firmemente. "Já fez muito com o tratamento de Lívia." "Sim, eu sei que foi você", acrescentou quando ele tentou negar. "Sou grata. Mas não quero sua caridade, Wei. Não é assim que resolvo meus problemas. Não é caridade", insistiu ele. O quê?" desafiou Maria, seus olhos intensos fixos nele. Zhang não conseguiu completar a frase. Não sabia o que era. "Amizade, algo mais?" Seus sentimentos por Maria eram um território desconhecido que não sabia como navegar. "Respeito sua decisão", disse finalmente, recuando para o terreno familiar da formalidade. "Mas saiba que a oferta permanece." Maria assentiu, seu olhar suavizando. "Obrigada por entender."
Agora devo voltar. Lívia logo acordará. Enquanto a observava se afastar pelo corredor do hospital, Jiang Wei percebeu algo alarmante. A simples ideia de não ver Maria e Lívia todos os dias causava um vazio que nenhum de seus bens materiais poderia preencher. A vida de Jiang havia se transformado em algo irreconhecível nas últimas semanas. Suas manhãs, antes dominadas por videoconferências com executivos ao redor do mundo, agora começavam invariavelmente na barraca de sucos de Maria, onde passava 1 hora ou mais conversando enquanto ela trabalhava. Às tardes, frequentemente deixava seu motorista esperando enquanto visitava Lívia após a escola, levando livros e jogos que a menina devorava com entusiasmo insaciável. Ela tem sua inteligência, comentou Zhang para Maria enquanto observavam Lívia resolver um quebra-cabeça complexo que ele trouxera, e sua teimosia, respondeu Maria com um sorriso. Desde que você apareceu, ela fala sobre querer aprender negócios e economia. Acho que você criou um monstro. Zhang sentiu um orgulho inesperado. Ela tem potencial para ser o que quiser. Se o coração permitir, acrescentou Maria. Um lembrete sutil da condição de Lívia. Naquela tarde, enquanto caminhavam pelo pequeno parque perto do apartamento de Maria, uma chuva repentina os surpreendeu. Correram para se abrigar sob a pequena cobertura de um quiosque fechado, rindo como adolescentes. Você está encharcado, observou Maria, seus olhos brilhando com diversão, ao ver o sempre impecável Zhang Wei, com o cabelo pingando e a camisa cara grudada no corpo. Você também, respondeu ele, notando como o vestido simples dela aderia às suas curvas. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o ar entre eles pareceu carregado de eletricidade. Zhang se viu inclinando levemente na direção dela, e Maria não recuou. O momento parecia suspenso no tempo, como se o universo contivesse a respiração. Um trovão estrondoso quebrou o encanto, fazendo-os se afastarem. Maria olhou para longe, um rubor suave colorindo suas bochechas. A chuva parece estar diminuindo, comentou ela, sua voz ligeiramente trêmula. Zhang sentiu seu coração martelando no peito. O que estava acontecendo com ele? Estava realmente desenvolvendo sentimentos por Maria? A ideia era absurda. Ele que havia jurado nunca mais confiar em ninguém após a traição de Mei Lin, agora se encontrava vulnerável novamente. Wei, disse Maria suavemente, chamando sua atenção de volta. O que estamos fazendo? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados. Não sei, respondeu ele honestamente. Só sei que não quero parar. Maria suspirou, passando a mão pelos cabelos úmidos. Somos de mundos diferentes. Você é um bilionário global. Eu sou uma vendedora de sucos com dívidas e uma filha doente. Que futuro poderia haver nisso? A franqueza dela era uma das qualidades que mais o atraía. Nenhum rodeio, nenhuma manipulação. Apenas verdade crua. Talvez os mundos não sejam tão diferentes quanto parecem, argumentou Zhang. Cresci mais pobre que você. O dinheiro é apenas um detalhe circunstancial. Maria riu sem humor. Um detalhe circunstancial de vários bilhões. Seja realista, Wei. O que seus associados diriam se soubessem que você está envolvido com alguém como eu? Não me importo com o que diriam, respondeu ele com uma firmeza que o surpreendeu. Era verdade, percebia agora. Pela primeira vez em sua vida adulta, a opinião dos outros não pesava em suas decisões. Maria o estudou por um longo momento. Não quero ser um projeto de caridade ou uma experiência de como os outros vivem. Tenho meu orgulho. Nunca pensei em você assim, garantiu Zhang, dando um passo à frente. Maria, você é a pessoa mais autêntica que já conheci. Mais real que qualquer um no meu círculo de bilionários e executivos. Ela parecia querer acreditar nele, mas a hesitação persistia em seus olhos. E quando se cansar dessa aventura? Quando a novidade passar e você voltar para seu mundo de jatos particulares e reuniões de conselho? Não vai acontecer, afirmou ele. Como pode ter certeza? Zhang não tinha resposta para isso. Apenas sabia com uma certeza que desafiava a lógica que seu interesse por Maria era mais profundo que qualquer coisa que já sentira. A chuva finalmente parou, deixando o ar fresco e limpo. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Vamos com calma, sugeriu Maria finalmente. Sem promessas, sem expectativas, apenas vamos ver onde isso nos leva.
Zhang assentiu, sentindo ao mesmo tempo alívio e ansiedade. Era um território desconhecido para ele, que sempre controlava cada aspecto de sua vida com precisão calculada. Ao se despedirem naquela noite, Zhang segurou a mão de Maria por um momento mais longo que o necessário. Havia tantas coisas que queria dizer, mas as palavras pareciam inadequadas. Até amanhã? Perguntou, transformando uma afirmação em pergunta, algo raro para ele. Maria sorriu apertando levemente sua mão. Até amanhã. O suco de abacaxi estará esperando. Senhor, há uma situação que requer sua atenção imediata, disse o assistente de Zhang, entrando na suíte do hotel onde ele revisava documentos. Era quase meio-dia, e Zhang planejava encontrar Maria para almoçar em 1 hora. Nas últimas 2 semanas, eles haviam estabelecido uma rotina confortável. Café da manhã na barraca, almoço em pequenos restaurantes locais que ela escolhia, ocasionalmente jantar no apartamento dela com Lívia. O que é tão urgente? Perguntou irritado com a interrupção. O conselho está questionando sua permanência prolongada no Brasil. O negócio da mineradora foi concluído há 3 semanas e sua presença era esperada em Xangai para a aquisição da Tech Fusion. Zhang franziu o senho. Havia quase esquecido da aquisição planejada. Uma empresa de tecnologia que complementaria perfeitamente seu portfólio de investimentos. Diga a eles que estou conduzindo negociações adicionais no Brasil. O assistente hesitou. Senhor, eles sabem que não há negociações. Há rumores circulando. Rumores. Zhang ergueu uma sobrancelha. Sobre você e uma vendedora local. O assistente parecia extremamente desconfortável. Um dos seguranças, aparentemente, o viu frequentando regularmente uma barraca de sucos. Há fotos. Zhang sentiu uma onda de raiva. Minha vida pessoal não é da conta deles. Concordo totalmente, senhor. Mas como CEO e principal acionista, seus movimentos são monitorados. Os investidores estão nervosos, especialmente após o incidente com Mei Lin. A menção ao nome de sua ex-noiva atingiu Zhang como um golpe físico. Claro que fariam essa conexão. Seu envolvimento anterior com Mei Lin havia quase destruído a empresa. Para eles, qualquer novo relacionamento representava um risco potencial. Cancelei seu voo para Xangai 3 vezes, continuou o assistente. Não posso fazê-lo novamente sem uma justificativa concreta. Zhang passou a mão pelo rosto. A realidade de sua posição o alcançava finalmente. Havia vivido em uma bolha nas últimas semanas, isolado das responsabilidades e expectativas que vinham com seu império financeiro. Agende o voo para amanhã, disse finalmente. Reorganize uma videoconferência com o conselho para esta tarde. O assistente assentiu, claramente aliviado. Já está feito, senhor. A videoconferência está marcada para as 15 horas. Quando o assistente saiu, Zhang olhou pela janela para o horizonte de São Paulo. Como explicaria a Maria que precisava partir abruptamente? Eles não haviam discutido o futuro, ambos confortáveis no presente imediato que haviam construído. Decidiu que contaria durante o almoço. Seria honesto sobre suas responsabilidades, mas também sobre seus sentimentos. Proporia que ela e Lívia o visitassem em Xangai em algumas semanas. Talvez pudessem encontrar um equilíbrio entre os 2 mundos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Maria. Preciso cancelar o almoço hoje. Problema na barraca. Te ligo mais tarde. Zhang sentiu uma pontada de decepção, mas respondeu com compreensão. Isso lhe daria mais tempo para organizar seus pensamentos. A videoconferência com o conselho foi tensa. Os rostos sérios na tela não escondiam sua desaprovação pelo comportamento recente de Zhang. Zhang, você construiu esta empresa com disciplina inabalável, disse Li, o presidente do conselho. Entendemos que todos precisam de momentos de descontração, mas suas ações recentes estão afetando a confiança dos acionistas. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade de liderar esta empresa, respondeu Zhang friamente. Isso é o que disse da última vez, lembrou outro membro do conselho. E todos sabemos como aquilo terminou. Zhang sentiu o sangue ferver. Maria Chen não é Mei Lin. Não a insultem com a comparação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele percebeu tarde demais que havia confirmado os rumores ao mencionar o nome dela. Então é verdade, disse Li finalmente. Você está envolvido com esta
Vendedora local, Xiao. Estou conhecendo uma mulher extraordinária que, por circunstâncias da vida, trabalha vendendo sucos, corrigiu Zhang. Ela tem mestrado em literatura chinesa e fala 5 idiomas fluentemente. Li suspirou. Zhang, não estamos questionando as qualidades dela. Estamos preocupados com seu julgamento. Você mal conhece esta mulher. Conheço o suficiente, respondeu obstinadamente. Como conhecia Mei Lin? A pergunta pairou no ar como uma nuvem tóxica. Zhang não tinha resposta. Ele realmente acreditava conhecer Mei Lin, até descobrir sua traição. A dúvida semeada cuidadosamente pelos membros do conselho começou a criar raízes em sua mente. Estarei em Xangai amanhã, disse finalmente. Podemos discutir a aquisição da Tech Fusion pessoalmente. Após a videoconferência, Zhang tentou ligar para Maria várias vezes, mas todas as chamadas foram para a caixa postal. Inquieto, decidiu ir até a barraca para ver o que havia acontecido. Quando chegou, encontrou a barraca fechada com um pequeno cartaz. Fechado por tempo indeterminado. Preocupado, dirigiu-se ao apartamento dela. Foi Lívia quem atendeu a porta, os olhos vermelhos de chorar. O que aconteceu? Perguntou Zhang alarmado. Onde está sua mãe? Na delegacia, respondeu a menina, a voz trêmula. Vieram buscar ela hoje de manhã. Quem veio buscá-la? Por quê? Homens dizendo que ela não pagou dívidas do meu pai. Eram assustadores. Mamãe me mandou ficar no quarto, mas eu ouvi tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto da garota. Disseram que ela iria para a cadeia se não pagasse. Zhang sentiu uma fúria gelada se espalhar por seu corpo. Fique aqui, Lívia, vou buscar sua mãe. Na delegacia encontrou Maria sentada em um banco, o rosto pálido, mas determinado. Quando o viu, seus olhos se arregalaram em surpresa. Wei, como soube que eu estava aqui? Lívia me contou, respondeu ele sentando-se ao lado dela. O que aconteceu exatamente? Maria suspirou profundamente. O fantasma do meu ex-marido voltou para me assombrar. Ele falsificou minha assinatura em alguns empréstimos antes de desaparecer. Os credores finalmente me encontraram. Por que não me contou? Perguntou Zhang, sentindo-se traído por ela ter escondido algo tão sério. Porque não queria ser mais um problema para você resolver com dinheiro, respondeu ela firmemente. Tenho orgulho, Wei. Resolvo meus próprios problemas. Mesmo que isso signifique ir para a cadeia. E deixar Lívia sozinha? A frustração transparecia em sua voz. Não chegaria a tanto, respondeu Maria, mas a incerteza em seus olhos contava outra história. Consegui um advogado público. Ele diz que podemos provar a falsificação. Zhang respirou fundo, tentando controlar sua raiva. Deixe-me ajudar, Maria. Não por piedade ou porque acho que você não pode resolver sozinha, mas porque me importo com você, com vocês duas. Maria o estudou por um longo momento, a batalha entre orgulho e praticidade clara em seu rosto. Finalmente assentiu levemente. Apenas um empréstimo, cedeu, para resolver isso, e vou pagar cada centavo de volta. Nem precisamos discutir isso agora, respondeu Zhang aliviado. Pegou o telefone para chamar seu advogado quando notou uma mensagem não lida de seu assistente. Senhor, surgiram complicações. Precisamos falar urgentemente sobre sua saída amanhã. A realidade o atingiu novamente. Em menos de 24 horas, estaria em um avião para o outro lado do mundo, deixando Maria e Lívia para trás. Como poderia partir agora, quando mais precisavam dele? Mas como poderia ficar, quando um império inteiro dependia de suas decisões? Zhang Wei, o homem que sempre soube exatamente o que fazer, encontrava-se completamente dividido pela primeira vez em sua vida. O sol mal havia nascido quando Zhang recebeu a ligação de seu assistente. O jato está pronto, senhor. Partida em 2 horas. Zhang olhou para Maria, ainda adormecida no sofá do apartamento dela. Eles haviam passado a noite inteira resolvendo a situação legal. Seu advogado corporativo havia trabalhado milagres, localizando documentos que provavam a falsificação e negociando um acordo com os credores. Maria estava livre de acusações, mas o preço emocional era visível em seu rosto mesmo durante o sono. Confirme o voo, respondeu Zhang em voz baixa, saindo do apartamento para não acordá-la. No corredor encontrou Lívia já acordada, observando-o com olhos perspicazes. Você vai embora, não é? Perguntou a menina diretamente. Zhang se ajoelhou para ficar na altura dela.
Tenho responsabilidades em Xangai. Pessoas que dependem de mim. Mamãe também depende de você agora, respondeu Lívia, a sabedoria em seus olhos contrastando com sua idade. Mesmo que não admita. Voltarei, prometeu Zhang, e quero que você e sua mãe venham me visitar em Xangai em algumas semanas. Lívia estudou seu rosto como se procurasse sinais de mentira. Os adultos sempre dizem que vão voltar. Meu pai disse a mesma coisa. As palavras atingiram Zhang como um golpe físico. Não sou seu pai, Lívia. Quando faço uma promessa, cumpro. A menina assentiu lentamente. Vou cuidar da mamãe até você voltar. De volta ao hotel, Zhang encontrou seu assistente organizando as últimas malas. O conselho está aliviado com seu retorno, senhor. A aquisição da Tech Fusion está programada para anúncio na próxima semana. Zhang assentiu distraidamente. Sua mente ainda no pequeno apartamento a poucos quilômetros dali. Prepare os documentos necessários para transferir 2 milhões de reais para uma conta que vou especificar, instruiu. E quero que um apartamento seja comprado no meu nome, no bairro Jardins. O assistente hesitou. Senhor, o conselho ficará desconfortável com essas despesas pessoais depois de tudo o que aconteceu. O conselho não precisa saber, respondeu Zhang friamente. Use a minha conta pessoal, não os fundos da empresa. Como quiser, senhor. O assistente pausou. Se me permite a pergunta, voltaremos ao Brasil em breve? Zhang olhou pela janela para o horizonte de São Paulo, a cidade que havia mudado sua vida de formas que jamais poderia prever. Mais cedo do que todos esperam, respondeu. A caminho do aeroporto, Zhang ligou para Maria. Precisava sair sem se despedir. A mágoa em sua voz era evidente. Não queria acordá-la, justificou-se. As despedidas nunca foram meu forte. Quando volta? A pergunta direta, sem rodeios, típica dela. Assim que puder. Semanas, não meses. Ele hesitou. Quero que você e Lívia venham a Xangai em breve. Enviarei os bilhetes. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente que qualquer palavra. Maria, somos de mundos diferentes, Wei, disse ela finalmente. Ontem ficou claro para mim. Seus advogados, seu dinheiro, seu poder, resolveram em horas o que eu lutava há anos. Foi humilhante. Não tinha intenção. Sei que não, interrompeu ela. Sua ajuda foi genuína. Sou grata. Mas me fez perceber o abismo entre nós. Abismos podem ser atravessados, argumentou Zhang. Alguns sim, respondeu Maria, mas tenho medo das quedas. Antes que pudesse responder, o carro parou no terminal privado do aeroporto. Preciso ir, disse relutantemente. Continuamos esta conversa quando chegar em Xangai. Claro, respondeu Maria. Mas algo em sua voz fez o coração de Zhang apertar. Durante as longas horas de voo, Zhang alternava entre revisar documentos da aquisição e olhar pela janela para o oceano abaixo. Pela primeira vez em sua carreira, as complexidades de um negócio bilionário pareciam triviais comparadas às complexidades de seu coração. Em Xangai, foi recebido com a eficiência clínica habitual. Motorista, segurança, assistentes, todos se movendo com a precisão de um relógio suíço. Seu apartamento de cobertura, com vista panorâmica para o distrito financeiro, parecia estranhamente frio e impessoal após as semanas no caloroso apartamento de Maria. 3 dias se passaram, preenchidos com reuniões e negociações. Zhang retomou sua rotina com eficiência externa, mas internamente. Cada hora longe de Maria e Lívia parecia uma pequena tortura. Suas ligações noturnas para o Brasil tornaram-se seu único conforto. Lívia falava animadamente sobre a escola e seus progressos no mandarim, enquanto Maria parecia mais reservada, como se erguesse lentamente um muro entre eles. Na manhã do 4º dia, seu assistente entrou no escritório com expressão grave. Senhor, há algo que precisa ver. Ele entregou um tablet com uma manchete de um site de fofocas brasileiro. Bilionário chinês tem caso com vendedora de sucos. Romance ou jogo de interesses? Abaixo, fotos de Zhang e Maria caminhando juntos, sentados no parque saindo da delegacia. Como isso vazou? Perguntou Zhang, a fúria gelada em sua voz fazendo o assistente recuar. Acreditamos que foi um dos seguranças. Já foi demitido. Zhang leu o artigo, seu estômago revirando com cada palavra. O texto insinuava que Maria era uma oportunista que havia fisgado um bilionário
para resolver seus problemas financeiros. Mencionava seu ex-marido, as dívidas, até mesmo a condição de Lívia. A senhorita Chen já viu isso? Provavelmente. Está em todos os portais de notícias brasileiros desde ontem. Zega, perguntou Maria, olhando pela janela para a paisagem que passava. Preciso voltar a Xangai em alguns dias, respondeu Zhang honestamente. Há responsabilidades que não posso ignorar completamente. Maria assentiu, compreensiva. E nós? Chan pensou por um momento. Quero que você e Lívia venham comigo, quando estiverem prontas. Não para morar permanentemente, a menos que queiram, mas para conhecer meu mundo, como conheci o de vocês. Tenho medo de não me encaixar lá, admitiu Maria. De ser vista como a vendedora de sucos que enganou o bilionário. Qualquer um que pense isso nunca realmente a conheceu, respondeu Zhang com firmeza. Além disso, talvez seja a hora de mostrar ao mundo quem você realmente é, além da barraca de sucos. E quem eu realmente sou, Wei? O tom de Maria era genuinamente curioso. Zhang sorriu. Uma mulher extraordinária que conhece filosofia chinesa clássica e prepara o melhor suco de abacaxi do hemisfério sul. Uma mãe incrível que enfrentou adversidades que teriam quebrado pessoas mais fracas. Uma professora que nunca deixou de ensinar, mesmo quando perdeu a sala de aula. Maria riu suavemente. Faz parecer mais impressionante do que é. Ou talvez você tenha se acostumado a se subestimar, rebateu ele. Tenho uma proposta. Estou ouvindo. Por anos venho planejando criar uma fundação cultural para promover o intercâmbio entre China e outros países. Sempre foi um projeto secundário, algo para quando tivesse tempo. Zhang fez uma pausa organizando seus pensamentos. Quero fazer isso agora, começando pelo Brasil. E quero que você o dirija. Maria o encarou chocada. Eu dirigir uma fundação internacional? Wei vendo sucos na rua há 3 anos. E antes disso, foi professora universitária especializada em cultura chinesa, fala mandarim fluentemente, entende ambas as culturas profundamente. Ele tomou a mão dela. Não é caridade, Maria. É reconhecimento do seu valor e potencial. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, processando a proposta. Seria maravilhoso voltar a trabalhar com educação e cultura, mas não quero que pareça que estou com você por oportunidades profissionais. Qualquer um que nos veja juntos por 5 minutos saberá que não é o caso, garantiu Zhang. Além disso, estou sendo completamente egoísta. A fundação será muito mais bem-sucedida com você à frente do que com algum executivo sem paixão pelo assunto. O sorriso de Maria se ampliou gradualmente. Um Centro Cultural China-Brasil. Consegue imaginar os programas educacionais que poderíamos desenvolver? O intercâmbio de estudantes? As exposições? Ver seu rosto iluminado de entusiasmo fez o coração de Zhang expandir. Esta era a Maria que ele havia vislumbrado no primeiro dia. Brilhante, apaixonada, cheia de ideias e possibilidades. Então, aceita? Preciso pensar, respondeu ela. Mas seu sorriso atraía. Na semana seguinte, Zhang estendeu sua estadia no Brasil, dividindo seu tempo entre videoconferências com Xangai e o desenvolvimento dos planos para a fundação. Maria gradualmente voltou a abrir a barraca de sucos, mas agora apenas 3 dias por semana, dedicando o resto do tempo a esboçar projetos para o futuro centro cultural. As notícias sobre seu relacionamento continuaram a circular, mas Zhang contratou uma assessora de imprensa que transformou a narrativa. De um escândalo envolvendo um bilionário e uma vendedora de sucos para uma história inspiradora de encontro entre culturas, enfatizando o passado acadêmico de Maria e os planos para a fundação cultural. Em uma tarde particularmente agitada, Maria entrou na suíte de Zhang no hotel agitando um jornal. Viu isso? Perguntou, estendendo o jornal onde uma foto deles na inauguração de uma exposição de arte chinesa ocupava a primeira página. A manchete dizia: o bilionário e a professora, uma ponte entre culturas. Professora, observou Zhang com um sorriso. Não vendedora de sucos. É como se aquela parte da minha vida estivesse desaparecendo, comentou Maria com sentimentos mistos na voz. 3 anos vendendo sucos, construindo aquela barraca do nada. Foi difícil, mas me orgulho do que consegui fazer. Zhang a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Não está desaparecendo.
Está se tornando um capítulo na sua história, não a história inteira. Nunca pensei que as coisas pudessem mudar tão rapidamente, admitiu ela. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Se for um sonho, estamos sonhando juntos, respondeu ele, beijando levemente seu pescoço. Naquela noite, jantaram com Lívia no apartamento de Maria. A menina havia se adaptado surpreendentemente bem às mudanças, fascinada com as histórias de Zhang sobre Xangai e animada com a perspectiva de conhecer a China. E minha escola? Perguntou ela enquanto comiam. Quando formos para Xangai, há excelentes escolas internacionais lá, respondeu Zhang. Ou podemos contratar tutores particulares até decidirmos os arranjos permanentes. Permanentes? Maria ergueu uma sobrancelha. Zhang percebeu seu erro. Estavam tomando as coisas devagar, um passo de cada vez. Quis dizer, até decidirmos quanto tempo vão ficar dessa primeira vez. Maria sorriu, deixando passar. A saúde de Lívia é minha principal preocupação. Precisamos garantir que haja médicos familiarizados com sua condição. Já pesquisei, garantiu Zhang. Há um cardiologista pediátrico excelente associado ao Shanghai Children's Hospital. Já entrei em contato para transferir o prontuário de Lívia. Maria colocou o garfo na mesa, encarando-o. Quando fez isso? Zhang percebeu imediatamente seu segundo erro. Eu quis estar preparado caso decidissem ir. Viu? É isso que precisa mudar, Wei, disse Maria, não com raiva, mas com firmeza. Tomar decisões importantes envolvendo Lívia sem me consultar primeiro. Tem razão, reconheceu imediatamente. Peço desculpas. Velho hábito de querer controlar tudo. Estamos construindo algo juntos agora, lembrou Maria. Isso significa decisões conjuntas, especialmente quando envolvem Lívia. Zhang assentiu, genuinamente arrependido. Prometo que consultarei você primeiro da próxima vez. Lívia, que observava a troca atentamente, pareceu satisfeita com a resolução. Posso aprender Kung Fu em Xangai? A pergunta inocente quebrou a tensão, fazendo ambos rirem. Claro, respondeu Zhang. Se sua mãe concordar, acrescentou rapidamente, fazendo Maria sorrir aprovadoramente. Mais tarde, quando Lívia já estava dormindo, Zhang e Maria sentaram-se na pequena varanda do apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho. Nunca pensei que me apaixonaria novamente, confessou Zhang, olhando para as luzes da cidade. Depois de Meilin, construí muros tão altos ao redor do meu coração que achei que ninguém jamais os escalaria. E eu nunca pensei que confiaria em outro homem depois do que meu ex-marido fez, respondeu Maria. Acho que ambos fomos surpreendidos. Acredita em destino? Perguntou Zhang repentinamente. Maria refletiu por um momento. Acredito que algumas pessoas são colocadas em nosso caminho por uma razão. Você pedindo água em mandarim numa barraca de sucos em São Paulo? A coincidência é quase absurda demais para ser acidental. Zhang sorriu, lembrando daquele primeiro momento de choque ao ouvi-la responder em seu idioma nativo. Naquele instante, quando você respondeu em mandarim perfeito, algo mudou dentro de mim. Como se um interruptor fosse ligado em um quarto que estava escuro há anos. Para mim foi mais gradual, admitiu Maria. Mas quando você apareceu no hospital, procurando por mim depois de apenas alguns dias de conversas, percebi que algo extraordinário estava acontecendo. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando o caminho improvável que os havia unido. Quanto tempo temos antes de precisar ir para Xangai? Perguntou Maria finalmente. 3 dias, respondeu Zhang. O conselho está praticamente em revolta. Preciso estar lá para a assinatura final da aquisição da Tech Fusion. 3 dias, repetiu ela, como se medisse o tempo em sua mente. Tempo suficiente para me despedir da barraca de sucos. Zhang segurou a mão dela. Não é um adeus permanente ao Brasil. Voltaremos frequentemente para supervisionar a fundação. Eu sei, respondeu Maria, apertando sua mão em retorno. Mas sinto que estou fechando um capítulo importante da minha vida. E começando um novo, ainda mais extraordinário, completou Zhang, inclinando-se para beijá-la sob o céu estrelado de São Paulo. O sol da manhã banhava a Avenida Paulista quando a limusine de Zhang parou próximo ao local onde a barraca de sucos costumava ficar. Maria, elegante em um vestido simples, mas sofisticado, olhava pela janela com uma mistura de nostalgia e expectativa. Tem certeza disso? Perguntou Zhang, segurando sua mão.
Hoje era o último dia deles no Brasil antes da partida para Xangai. Maria havia insistido em um ritual de despedida pessoal. Absolutamente, respondeu ela abrindo a porta. Zhang a seguiu, ajustando o terno leve que usava apesar do calor. Haviam combinado encontrar alguns dos clientes regulares da barraca, pessoas que haviam apoiado Maria ao longo dos anos, comprando seus sucos diariamente, trocando histórias, tornando-se quase uma família para ela e Lívia. Maria, uma senhora idosa, acenou entusiasticamente, aproximando-se para abraçá-la. Sentiremos sua falta, querida. Um a um, os clientes habituais apareceram. O vendedor da banca de jornal, a florista da esquina, estudantes universitários que passavam ali todas as manhãs. Cada um trazia pequenos presentes, flores, cartões, até mesmo um abacaxi enfeitado com uma fita. Não estou indo para sempre, garantiu Maria, visivelmente emocionada. Voltarei regularmente para a fundação. Ah, sim, a Fundação Cultural, exclamou uma das clientes, olhando de soslaio para Zhang. De vendedora de sucos a diretora de Fundação Internacional. É quase um conto de... Tentou ligar para Maria imediatamente, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Enviou mensagens que não foram visualizadas. O desespero crescia a cada tentativa fracassada de contato. Finalmente, após horas de tentativas, recebeu uma mensagem simples. Preciso de tempo. Por favor, respeite isso. As palavras o atingiram como um punhal. Tempo e distância, os inimigos de qualquer relacionamento nascente. E ele estava a meio mundo de distância, incapaz de esclarecer, de consertar, de segurar a mão dela através da tempestade. Naquela noite, sozinho em sua cobertura luxuosa, Zhang Wei tomou a decisão mais impulsiva de sua vida, meticulosamente planejada. Cancelou todas as reuniões dos próximos dias e reservou um voo comercial para São Paulo. O conselho vai enlouquecer, senhor, advertiu seu assistente. Deixe que enlouqueçam, respondeu Zhang empacotando apenas o essencial. Há coisas mais importantes que aquisições e lucros trimestrais. No avião, redigiu e apagou dezenas de mensagens para Maria. Nenhuma parecia adequada. Como explicar que, após décadas construindo um império, ele estava disposto a arriscar tudo por algo que mal conseguia definir? Zhang Wei, o lobo solitário de Xangai, estava prestes a fazer algo que jamais fizera em toda a sua carreira: seguir seu coração em vez de sua razão. E isso o aterrorizava mais que qualquer colapso do mercado jamais poderia. A barraca de sucos estava fechada novamente. Zhang ficou parado na calçada, sentindo os olhares curiosos dos transeuntes que, graças às notícias recentes, agora o reconheciam. O vendedor da banca de jornal se aproximou. Se está procurando a Maria, ela não vem trabalhar há 3 dias, informou. Desde que saiu naquele jornal. Zhang agradeceu a informação e dirigiu-se ao apartamento dela. Tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Estava prestes a sair quando uma vizinha idosa abriu a porta. Se procura a Maria e a menina, elas não estão, disse, olhando-o com desconfiança. Saíram com malas. Maria disse que precisava de paz. Ela mencionou para onde ia, perguntou Zhang, tentando controlar o pânico crescente. A senhora negou com a cabeça. Só disse que voltaria quando a poeira baixasse. Zhang tentou ligar novamente para o celular de Maria, mas agora as chamadas nem completavam. O número parecia desativado. A sensação de déjà-vu era esmagadora. Mais uma vez, uma mulher por quem se importava desaparecia de sua vida. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele não permitiria que o orgulho ou o medo o impedissem de lutar pelo que realmente importava. Durante 3 dias, Zhang mobilizou recursos que normalmente usaria para localizar empresas-alvo de aquisição. Contratou investigadores privados. Rastreou registros de passagens, verificou reservas de hotéis. A ironia não lhe escapou. Ele, que sempre valorizara a privacidade acima de tudo, agora invadia a privacidade de Maria em seu desespero para encontrá-la. No 4º dia, recebeu uma ligação do investigador. Localizamos a senhora Chen e sua filha em Paraty, senhor. Estão hospedadas na pousada de uma prima dela. Zhang sentiu um alívio tão intenso que precisou se sentar. Prepare o carro. Vou para lá imediatamente.
A viagem de 3 horas até a pequena cidade histórica no litoral pareceu interminável. Zhang, acostumado a tomar decisões que afetavam milhares de vidas, agora não conseguia formular o que diria a Maria quando a encontrasse. Paraty, com suas ruas de pedra e casas coloniais coloridas, parecia saída de outro século. O mar calmo e as montanhas ao fundo criavam um cenário de paz que contrastava fortemente com a tempestade em seu coração. A pousada era simples e charmosa, com um pequeno jardim tropical. Quando perguntou por Maria na recepção, a jovem atendente o reconheceu imediatamente. "Você é o bilionário das notícias", disse, olhos arregalados. "Maria disse que se você aparecesse, era para dizer que ela não quer ver ninguém." "Por favor", implorou Zhang, algo que jamais fizera em sua vida adulta. "Preciso apenas de 5 minutos." A atendente hesitou, claramente dividida. "Ela está na praia com Lívia, Praia do Pontal." Apontou para a direção. "Mas não diga que fui eu quem contou." Zhang caminhou rapidamente pela cidade antiga, sentindo-se completamente deslocado com seu terno italiano em meio aos turistas de bermuda e chinelo. Quando finalmente chegou à praia, avistou-as imediatamente. Maria sentada na areia, observando Lívia construir um castelo de areia próximo à água. Por um momento, apenas ficou parado, absorvendo a cena. Havia uma paz no rosto de Maria, que não vira antes, como se a distância da cidade e dos problemas tivesse aliviado um peso invisível de seus ombros. Foi Lívia quem o viu primeiro. Seus olhos se arregalaram, e ela acenou entusiasticamente antes que Maria pudesse perceber o que acontecia. Quando Maria virou a cabeça e o viu, a expressão em seu rosto passou rapidamente de choque para resignação. "Como nos encontrou?" perguntou quando ele se aproximou. "Gastei uma pequena fortuna e mobilizei recursos de maneira questionável", respondeu honestamente. "Não me orgulho disso." Maria suspirou, voltando o olhar para o mar. "É exatamente por isso que precisava de distância, Wei. Seu mundo é de recursos ilimitados e privacidade inexistente. Viu o que escreveram sobre mim? Sobre Lívia? Por isso estou aqui", respondeu Zhang, sentando-se na areia ao lado dela, ignorando o dano ao seu terno caro. "Para consertar isso. Algumas coisas não podem ser consertadas com dinheiro ou poder", disse Maria suavemente. "Minha reputação, a paz de espírito de Lívia, a confiança entre nós." A confiança. Zhang sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Nunca traí sua confiança, Maria." Ela o encarou, seus olhos refletindo a dor dos últimos dias. "Não?" "O pagamento anônimo do tratamento de Lívia. A intervenção com os credores. Agora, usando seus recursos para nos localizar quando claramente pedimos espaço." Cada palavra era uma flecha certeira. "Fiz tudo isso porque me importo com vocês", defendeu-se. "Sei que sim", reconheceu Maria. "Mas cuidar de alguém também significa respeitar seus limites, suas escolhas, mesmo quando discorda delas." Zhang nunca havia considerado as coisas dessa forma. Em seu mundo, problemas existiam para serem resolvidos, obstáculos para serem removidos, especialmente quando se tinha os recursos para fazê-lo. "Passei a vida inteira resolvendo problemas com dinheiro e influência", admitiu. "Nunca aprendi outra maneira. Eu passei anos aprendendo a sobreviver sem dinheiro ou influência", respondeu Maria. "Construí meu orgulho sobre isso, minha independência. Quando você resolve tudo com um estalar de dedos, mesmo com as melhores intenções, faz eu me sentir diminuída." Zhang deixou as palavras afundarem, realmente ouvindo, talvez pela primeira vez. "Nunca foi minha intenção." "Eu sei." Maria olhou para Lívia, que observava a conversa à distância. "Mas boas intenções não são suficientes quando dois mundos colidem." "Então, o que fazemos?" perguntou Zhang, a vulnerabilidade em sua voz surpreendendo a ambos. Maria virou-se para encará-lo completamente. "Primeiro você responde uma pergunta honestamente. Por que está aqui, Wei? Realmente?" A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Zhang olhou para o oceano, depois para o céu, depois para suas próprias mãos, em qualquer lugar menos nos olhos penetrantes de Maria. Finalmente, encontrou a coragem que faltava. "Porque, pela primeira vez na minha vida adulta, encontrei algo que não posso comprar
negociar ou adquirir. Algo que me faz sentir completo de uma forma que nenhuma aquisição ou vitória nos negócios jamais conseguiu. Ele finalmente olhou nos olhos dela. Estou aqui porque não consigo imaginar minha vida sem você e Lívia nela. As palavras, simples e diretas, pareceram surpreender Maria. Ela engoliu em seco, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E seu império? Perguntou. Suas responsabilidades? Sempre haverá empresas para comprar e ações para negociar, respondeu Zhang. Mas pessoas como você e Lívia aparecem uma vez na vida, se tanto. Uma lágrima escapou rolando pela bochecha de Maria. Não sei se podemos fazer isso funcionar, Wei. Nossos mundos são tão diferentes. Então construímos um novo mundo, propôs ele, tomando as mãos dela nas suas. Não o meu, não o seu. Algo inteiramente novo. Lívia, que havia se aproximado sorrateiramente, agora estava a poucos passos deles. Você voltou, disse a menina, a afirmação carregando mais peso que suas simples palavras. Prometi que voltaria, respondeu Zhang. Mamãe chorou todas as noites, informou Lívia com a brutal honestidade infantil, ignorando o olhar mortificado de Maria. Lívia, repreendeu Maria, corando intensamente. Também não dormi direito, confessou Zhang, olhando diretamente para Maria. Minha cobertura em Xangai nunca pareceu tão vazia. Maria respirou fundo, olhando do bilionário para sua filha e de volta. Não será fácil. As melhores coisas raramente são, respondeu ele. O conselho da sua empresa vai resistir. Deixe que resistam. Os tabloides não nos deixarão em paz. Encontraremos uma solução. Maria sorriu finalmente, um sorriso tímido, mas genuíno. Você tem resposta para tudo, não é? Para tudo não, respondeu Zhang, inclinando-se levemente. Mas estou disposto a descobrir o resto junto com você. Sob o céu azul de Paraty, com o mar calmo testemunhando, Zhang Wei percebeu que havia navegado por correntes inesperadas para encontrar um tesouro que nem sabia que procurava. O retorno a São Paulo foi marcado por um silêncio confortável no carro. Lívia adormeceu no banco traseiro, enquanto Zhang e Maria, ocasionalmente, trocavam olhares que diziam mais que palavras. Não haviam resolvido todos os problemas, mas haviam estabelecido um começo, uma base sobre a qual poderiam construir algo significativo. O que vai acontecer agora? Penseta, o apartamento, abrindo portas e exclamando a cada nova descoberta. Mamãe, tem uma piscina dentro de casa. Zhang, Maria chamou em voz baixa quando ficaram brevemente a sós. Isso é muito. Nosso apartamento em São Paulo caberia na sala de estar daqui. Ele se aproximou, segurando suas mãos. Sei que é uma grande mudança. Se preferir, podemos encontrar algo menor, mais parecido com o que estão acostumadas. Maria balançou a cabeça. Não é isso. É apenas... Como posso me sentir em casa em um lugar tão perfeito? Tenho medo de quebrar algo só de respirar. Zhang sorriu, aliviado por ser apenas isso. Então vamos quebrar algo juntos. Torná-lo menos perfeito e mais nosso. Antes que Maria pudesse protestar, ele pegou um vaso minimalista de porcelana branca de uma mesa lateral e o deixou cair no chão de mármore, onde se estilhaçou com um som satisfatório. Zhang, exclamou Maria, chocada e divertida ao mesmo tempo. Nunca gostei desse vaso, confidenciou ele com um sorriso travesso que o fazia parecer anos mais jovem. Agora é sua vez. Maria olhou ao redor, mordendo o lábio, então pegou uma escultura abstrata que parecia terrivelmente cara. Tem certeza? Absolutamente. Com um sorriso crescente, ela deixou o objeto cair, rindo quando se quebrou em pedaços. Lívia voltou correndo ao ouvir o barulho. O que está acontecendo? Estamos tornando a casa menos perfeita, explicou Zhang. Quer ajudar? Os olhos da menina se arregalaram com a ideia de destruição autorizada. Posso mesmo? Só objetos que não tenham valor sentimental, estabeleceu Maria rapidamente. E limpamos tudo depois. Nos minutos seguintes, os três selecionaram cuidadosamente itens de decoração que Zhang admitiu nunca ter realmente apreciado, criando uma pequena pilha de cacos elegantemente caros no meio da sala. Quando Li Wei retornou para verificar se estava tudo em ordem, parou abruptamente na porta, boquiaberto com a cena. Seu sempre impecável chefe e as duas brasileiras sentados no chão,
rindo entre os destroços de objetos de arte que provavelmente custavam mais que o salário anual de muitos funcionários. Senhor Zhang, conseguiu dizer finalmente. Está tudo bem? Zhang olhou para ele com um sorriso mais genuíno do que Li Wei jamais vira. Nunca estivemos melhor. Li, cancele minha agenda para o resto do dia e chame um decorador amanhã. Vamos redecorar completamente este lugar. Li Wei assentiu lentamente, retirando-se com a expressão de quem acabara de testemunhar um fenômeno sobrenatural. Naquela noite, após um jantar improvisado, com comida entregue de um restaurante local, Maria encontrou Zhang na varanda, contemplando as luzes da cidade. No que está pensando? Perguntou, juntando-se a ele. Em como minha vida mudou em algumas semanas, respondeu honestamente. Há 3 meses, eu era exatamente o que todos esperavam. O lobo solitário, o bilionário implacável obcecado por negócios. Agora, ele gesticulou para o apartamento atrás deles, onde Lívia dormia pacificamente em um dos quartos de hóspedes. Agora sou um homem que quebra vasos caros e pede comida tailandesa para jantar. Maria sorriu, inclinando-se contra ele. Gosta dessa versão de si mesmo? Já refletiu antes de responder. Mais do que imaginei ser possível. Mas também estou assustado. Assustado. Você? Maria parecia genuinamente surpresa. O que poderia assustar o poderoso Zhang Wei? Falhar com vocês, admitiu sua voz suavizando. Perder isso. Voltar a ser quem eu era. Maria virou-se para encará-lo completamente. Wei, não posso prometer que tudo será perfeito. Haverá desafios, ajustes, momentos difíceis. Mas prometo isto. Enquanto formos honestos um com o outro, enquanto nos lembrarmos do que realmente importa, encontraremos o caminho juntos. Zhang envolveu-a em seus braços, inalando o perfume de seu cabelo. Como uma vendedora de sucos brasileira se tornou tão sábia? Talvez tenha aprendido com um certo poema da dinastia Tang, provocou ela. Ou talvez tenha sido de tanto cortar abacaxis. Eles riram suavemente, o som se perdendo na vastidão da cidade abaixo. Amanhã tudo começa oficialmente, comentou Zhang, após um momento de silêncio confortável. Apresentação formal ao conselho, visita ao espaço da fundação, entrevistas com potenciais funcionários e a parte que você está evitando mencionar, completou Maria. A consulta de Lívia com o novo cardiologista. Zhang assentiu seriamente. Você está preocupada. Sempre fico quando se trata do coração dela, admitiu Maria, mas sei que estará em boas mãos. Obrigada por arranjar a consulta tão rapidamente. Estarei com vocês, prometeu ele. Em cada passo. Nos dias seguintes, a vida se desdobrou em um ritmo acelerado. O conselho da empresa de Zhang, inicialmente cético e reservado, foi gradualmente conquistado pela inteligência e conhecimento cultural de Maria. Sua fluência em mandarim eliminava barreiras de comunicação e sua perspectiva única sobre relações Brasil-China revelou-se valiosa, até mesmo em discussões puramente comerciais. A consulta de Lívia com o renomado cardiologista trouxe notícias animadoras. Um novo tratamento experimental, ainda não disponível no Brasil, poderia potencialmente fortalecer seu coração sem a necessidade de cirurgia. Maria chorou de alívio quando ouviu a notícia, enquanto Zhang discretamente garantiu que todos os custos seriam cobertos e que Lívia teria prioridade no programa. O espaço da fundação, localizado em um belo prédio histórico restaurado no coração de Xangai, deixou Maria sem palavras. Amplo, luminoso, com o perfeito equilíbrio entre elementos chineses tradicionais e instalações modernas, parecia ter sido desenhado especificamente para realizar sua visão. É, perfeito, sussurrou ela enquanto caminhavam pelos salões vazios que logo abrigariam exposições, aulas e eventos culturais. Como soube exatamente o que eu imaginava? Zhang sorriu secretamente orgulhoso. Prestei atenção quando você falava sobre seus sonhos para este lugar e contratei os melhores arquitetos, é claro. À medida que as semanas passavam, desafios surgiam como esperado. Maria enfrentou resistência de alguns executivos mais conservadores que questionavam suas qualificações. Lívia sentiu falta de seus amigos da escola e ocasionalmente chorava de saudade. Zhang lutava para equilibrar suas responsabilidades empresariais com seu novo papel familiar.
às vezes falhando em ambos. Houve discussões acaloradas, noites de insônia, momentos de dúvida. Mas para cada obstáculo, encontravam uma solução juntos. Para cada desacordo, um compromisso. Para cada tristeza, uma nova alegria compensava. 3 meses após chegarem a Xangai, a Fundação Cultural China-Brasil foi oficialmente inaugurada. O evento atraiu dignitários de ambos os países, empresários influentes e figuras culturais proeminentes. Maria, elegante em um vestido que fundia elementos de design chinês e brasileiro, discursou com uma eloquência que impressionou até os mais céticos. Pontes não são construídas apenas com concreto e aço, disse ela, alternando fluidamente entre mandarim e português. São construídas com compreensão, respeito e a vontade de ver além das diferenças para encontrar o terreno comum. Esta fundação não é apenas um edifício ou uma instituição. É uma promessa de que nossas culturas, tão distantes geograficamente, podem se encontrar e se enriquecer mutuamente. Da primeira fileira, Zhang observava com um orgulho que mal conseguia conter. Ao seu lado, Lívia, recuperando-se notavelmente graças ao novo tratamento, aplaudia entusiasticamente. Naquela noite, após a recepção, quando finalmente ficaram sozinhos no apartamento, agora completamente redecorado, com uma mistura harmoniosa de influências chinesas e brasileiras, Zhang entregou a Maria uma pequena caixa. "O que é isso?" perguntou ela, surpresa. "Abra", instruiu ele, repetindo as palavras que ela usara meses atrás, quando lhe dera a garrafa de suco de abacaxi. Dentro da caixa estava um anel simples, mas elegante, com um único jade verde entalhado com símbolos chineses. "Não é exatamente um anel de noivado tradicional", explicou Zhang, ao ver a expressão questionadora de Maria. "É um anel de jade, passado na minha família por gerações. Os símbolos representam harmonia, equilíbrio e amor duradouro." Maria olhou do anel para Zhang, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Está propondo?" "Estou perguntando se você quer construir um futuro comigo", respondeu ele, tomando suas mãos nas dele. "Não apenas como diretora da fundação, ou como a mulher que mudou minha vida, mas como minha companheira, minha igual, minha família." Maria olhou profundamente em seus olhos, procurando e encontrando a sinceridade que havia aprendido a reconhecer. "Temos apenas alguns meses juntos. Não é muito cedo?" "Para algumas pessoas, talvez", admitiu Zhang. "Mas quando você passou a vida inteira congelado e subitamente encontra calor, não quer esperar para se aquecer completamente." Uma lágrima escapou, rolando pela bochecha de Maria. "Algumas pessoas dirão que me apaixonei por sua riqueza, e outras dirão que me apaixonei por uma mulher muito mais jovem e bonita", respondeu Zhang com um sorriso. "Deixe que falem. Nós sabemos a verdade." "E qual é a verdade, Wei?" sussurrou Maria. "Que 2 pessoas quebradas encontraram cura uma na outra. Que um homem que havia perdido sua humanidade a redescobriu no sorriso de uma vendedora de sucos. Que uma mulher que carregava o mundo nos ombros aprendeu a compartilhar o peso." Ele acariciou sua bochecha suavemente. "Que o destino às vezes fala mandarim em uma barraca de sucos em São Paulo." Maria riu através das lágrimas, reconhecendo a referência à história deles. "E o amor responde em português com sabor de abacaxi", completou. "Então, Maria Chen", Zhang Wei se ajoelhou, algo que nunca havia feito diante de ninguém. "Você me daria a honra de se tornar minha esposa? De construir uma ponte entre nós?" "Fartsai não", corrigiu Maria firmemente. "É a história de uma mulher que nunca desistiu, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis." Zhang observava a cena com um misto de admiração e uma pontada de inverdade. Estes eram relacionamentos genuínos, construídos sobre pequenas interações diárias, sem interesse ou agendas ocultas. Em seu mundo de negócios de alto escalão, raramente experimentava conexões tão autênticas. Uma menina pequena, filha de uma cliente regular, aproximou-se timidamente de Maria com um desenho. "Fiz isso para você não esquecer da gente", disse, entregando um papel colorido onde havia desenhado a barraca de sucos, com figuras palito, representando todos. Maria se ajoelhou, abraçando a menina com lágrimas nos olhos. "É o presente mais bonito que já recebi", disse sinceramente. Zhang sentiu algo estranho no peito, um aperto,
uma emoção que não conseguia nomear. Estava presenciando o fechamento de um capítulo importante na vida de Maria. Um capítulo cheio de dificuldades, mas também de dignidade e conexões verdadeiras. Sr. Wei, a voz do vendedor da banca de jornal, o tirou de seus pensamentos. O homem o encarava com uma seriedade surpreendente. Posso ter uma palavra? Intrigado, Zhang assentiu, afastando-se alguns passos com o homem. Maria é especial para todos nós, começou o vendedor. Nos dias mais difíceis, ela chegava aqui com um sorriso e uma palavra gentil para cada um. Nunca reclamava, mesmo quando sabíamos que estava lutando para pagar o tratamento da menina. Zhang esperou, percebendo que havia mais. O senhor é um homem poderoso, continuou o vendedor. Pode dar a ela tudo que nunca teve. Mas se a machucar, deixou a ameaça implícita pairar no ar. Em vez de se ofender, Zhang sentiu um respeito inesperado pelo homem simples que ousava ameaçar um bilionário para proteger alguém que amava. Prometo cuidar dela e de Lívia com minha vida, respondeu com sinceridade. O vendedor estudou seu rosto por um momento. Então assentiu, aparentemente satisfeito. Boa sorte na China, e traga-as de volta para nos visitar. Quando a pequena celebração de despedida chegou ao fim, Maria deu um último olhar para o espaço onde sua barraca costumava ficar. 3 anos, murmurou. Parece uma vida inteira. Zhang colocou o braço ao redor de seus ombros. Foi onde tudo começou para nós. De volta à limusine, encontraram Lívia esperando ansiosamente, seu passaporte novo em folha na mão. A menina havia se tornado surpreendentemente próxima de Zhang nas últimas semanas, bombardeando-o com perguntas sobre a China, exigindo que ele ensinasse palavras em mandarim, além das que já conhecia, mostrando uma curiosidade insaciável sobre sua vida em Xangai. Estamos prontos? Perguntou ela, praticamente pulando de excitação. Quase, respondeu Maria, abrindo a bolsa e retirando um pequeno pacote. Tenho algo para você, Wei. Zhang pegou o pacote surpreso. O que é isso? Abra, instruiu Maria com um sorriso enigmático. Dentro da caixa, encontrou uma simples garrafa de vidro contendo um líquido dourado. Suco de abacaxi com hortelã, explicou Maria, para quando sentir saudades do Brasil. A receita está junto. Zhang sentiu a garganta apertar com emoção inesperada. Um presente simples, mas carregado de significado. Uma lembrança tangível de onde tudo começou. Obrigado, conseguiu dizer, segurando a mão dela. No aeroporto, enquanto aguardavam o jato particular na sala VIP, Zhang notou que Maria parecia tensa, seu olhar distante enquanto observava as aeronaves pela janela. Nervosa? Perguntou sentando-se ao lado dela. Aterrorizada, admitiu com um sorriso trêmulo. Estou prestes a entrar em um mundo completamente diferente. Seu mundo. Nosso mundo agora. Corrigiu ele gentilmente. Maria balançou a cabeça. Ainda não, Wei. Primeiro preciso encontrar meu lugar lá, como encontrei aqui em São Paulo. Não quero ser apenas a namorada brasileira do bilionário. Será a brilhante diretora da Fundação Cultural China-Brasil. Lembrou Zhang. Com seu próprio escritório, equipe e orçamento. Que você providenciou, apontou Maria. Preciso conquistar respeito por mérito próprio, não por sua influência. Zhang entendeu então o que realmente a preocupava. Teme que as pessoas não a levem a sério. Como você me levou a sério quando me viu pela primeira vez? Provocou ela gentilmente. Zhang teve a decência de parecer envergonhado. Touché. Construí uma vida do zero aqui, Wei. Conquistei cada cliente, cada amizade, cada pequena vitória. Lá serei julgada primeiramente por minha associação com você. O que posso fazer para facilitar? Perguntou ele, genuinamente querendo ajudar. Maria pensou por um momento. Dê-me espaço para cometer meus próprios erros. Não tente resolver tudo. Deixe-me lutar minhas próprias batalhas, mesmo quando puder facilmente intervir. A solicitação era simples, mas para alguém acostumado a controlar todas as variáveis, representava um desafio significativo. Prometo tentar, respondeu honestamente. Não será fácil para mim. Crescimento raramente é confortável, observou Maria. O anúncio de que o jato estava pronto interrompeu a conversa. Enquanto caminhavam para a pista, Lívia entre eles segurando as mãos de ambos, Zhang percebeu que estava tão nervoso quanto Maria, embora por razões diferentes.
Como seria recebida em Xangai? Como o conselho reagiria ao vê-lo chegar com uma família improvisada? Como equilibraria seu império empresarial com este novo capítulo pessoal? Enquanto subiam os degraus para o jato, Zhang sentiu o peso dessas questões, mas também uma determinação renovada. Pela primeira vez em anos, estava fazendo algo não porque era lucrativo ou estrategicamente vantajoso, mas porque seu coração exigia. No momento em que o avião decolou deixando São Paulo para trás, Zhang Wei soube que não era apenas Maria quem estava fechando um capítulo e iniciando outro. Ele também estava se transformando, evoluindo de um homem definido apenas por seu império financeiro para alguém que finalmente redescobria sua humanidade. O sol nascia sobre Xangai quando o jato particular pousou, banhando os arranha-céus de vidro e aço com uma luz dourada rosada. Maria olhava pela janela, fascinada pela mistura de antigo e moderno que definia o horizonte da cidade. "Bem-vindas a Xangai", disse Zhang, sentindo uma estranha nervosismo. Pela primeira vez, via sua cidade natal através dos olhos de Maria e Lívia. Seria bom o suficiente? Elas se adaptariam? "É ainda mais impressionante que nas fotos", comentou Maria, apertando levemente a mão dele. No aeroporto, uma comitiva aguardava. Assistentes, seguranças, até mesmo um representante do conselho da empresa, todos visivelmente curiosos para conhecer a mulher que havia capturado o coração do notório lobo. Solitário, Zhang apresentou Maria e Lívia com um orgulho evidente que surpreendeu seus funcionários de longa data. Nenhum deles podia se lembrar da última vez que viram genuína emoção no rosto normalmente impassível de seu chefe. "Preparei o apartamento da cobertura para vocês", informou o assistente, enquanto caminhavam para a limusine. "E, conforme instruído, o escritório da fundação estará pronto na próxima semana." "Tão eficiente como sempre, Li", comentou Zhang. Então, virando-se para Maria, "Este é Li Wei, meu assistente há 12 anos. Ele literalmente mantém minha vida funcionando." Maria estendeu a mão, surpreendendo o assistente com o gesto ocidental. "É um prazer conhecê-lo, Li Wei. Ouvi muito sobre sua eficiência. Espero que possamos trabalhar bem juntos." Li Wei, acostumado à formalidade e distância que Zhang normalmente mantinha em relações profissionais, pareceu momentaneamente desconcertado. Rapidamente se recuperou, apertando a mão dela com um respeito genuíno. "O prazer é meu. Senhora Chen, estamos todos ansiosos para conhecê-la melhor." Lívia, fascinada pelo movimento constante do aeroporto e pelos caracteres chineses nos letreiros, apontava e perguntava sobre tudo. Sua curiosidade natural e entusiasmo quebraram a tensão inicial, fazendo até os sérios executivos sorrirem. Na limusine, enquanto atravessavam a cidade, Zhang observava as expressões de Maria e Lívia. A menina estava com o rosto colado à janela, exclamando a cada nova visão. Maria alternava entre admirar a paisagem urbana e lançar olhares nervosos para os arranha-céus, cada vez mais imponentes. "É esmagador", comentou ela em voz baixa para Zhang. "Xangai pode ser intimidadora no início", concordou ele, "mas tem um coração surpreendentemente acolhedor quando você a conhece melhor." "Como seu proprietário", provocou Maria com um sorriso tímido. Zhang riu pegando sua mão. O gesto não passou despercebido por Li Wei, que discretamente desviou o olhar, mas não conseguiu esconder completamente sua surpresa. Em 12 anos, nunca havia visto seu chefe demonstrar afeto físico por ninguém. Quando chegaram ao edifício onde ficava a cobertura de Zhang, Maria não conseguiu conter um suspiro. A torre de vidro e aço parecia tocar as nuvens, dominando o skyline já impressionante do distrito financeiro. "Você mora aqui?" perguntou sua voz traindo um toque de intimidação. "Nós moramos aqui agora", corrigiu Zhang gentilmente. "Temporária ou permanentemente, depende de vocês." O apartamento ocupava os 2 últimos andares da torre, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica de 360 graus da cidade. A decoração era minimalista e elegante, predominantemente em tons de cinza, preto e branco, com ocasionais toques de vermelho em peças de arte chinesa tradicional. "É lindo", comentou Maria, caminhando lentamente pelo espaço imenso. "Mas não parece um lar", completou Zhang, percebendo pela primeira vez como o lugar era impessoal.
mais parecido com um showroom de design do que um espaço vivido. Você está certa. Nunca me importei muito com isso antes. Passava mais tempo no escritório que aqui. Lívia já explorava